E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais, uau, revolucionárias de todos os tempos, a teoria da evolução do Charles Darwin. Sabe, não é só uma ideia que mudou a biologia, não. Ela virou de ponta cabeça o jeito como a gente entende a vida e o nosso próprio lugar no universo. Olha, tudo começa com um grande mistério. Pensa só. Por séculos e séculos, os naturalistas encontravam ossos assim, sabe? Fósseis. Eram como ecos de criaturas que já não andavam mais por aqui. Cada osso era uma peça real, palpável, de um quebra-cabeça gigantesco. Eram pistas de uma história, nossa, muito, mas muito mais antiga do que qualquer um poderia imaginar na época. E claro, esses fósseis todos levantavam aquela pergunta, a pergunta central que tirava o sono de gente como o Charles Darwin. Mas afinal, de onde veio essa diversidade de vida tão imensa, tão linda que a gente vê no planeta? Como explicar tudo isso? É essa pergunta que está no centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça junto com o Darwin, porque ele percebeu uma coisa muito curiosa na natureza. Duas forças que pareciam não fazer sentido juntas. De um lado, uma competição brutal, e do outro, um design, uma engenharia que parecia perfeita. E essa citação do próprio Darwin, ela é genial, porque mostra a primeira peça do quebra-cabeça. Ele olhou para a natureza e viu, sem rodeios, que aquilo ali era um campo de batalha. Sabe, nascem muitos, mas pouquíssimos sobrevivem. É o que ele batizou de luta pela sobrevivência. Uma realidade constante e, vamos ser sinceros, bem brutal. Mas aí, ao mesmo tempo, ele olhava e via adaptações de uma complexidade de cair o queixo. Pega esse exemplo da orquídea. Isso não é por acaso, gente. É uma solução de engenharia biológica perfeita, quase perfeita, para garantir a polinização. É ou não é uma obra de arte da natureza? Então, aqui está o X da questão, né? Como é que um único processo, uma única explicação, podia dar conta das duas coisas ao mesmo tempo? De um lado, essa luta implacável pela vida, e do outro, essas adaptações tão sofisticadas, tão precisas. Essa era a grande, a imensa pergunta que precisava de uma resposta. E a resposta que o Darwin encontrou, nossa, ela é de uma elegância, de uma simplicidade que chega a ser genial. Uma única ideia que de repente fazia todos os pontos se conectarem. O nome que ele deu para isso, seleção natural. A ideia é basicamente a seguinte: naquela luta constante pela vida, qualquer pequena vantagem, sério, qualquer coisinha mesmo, uma variação que ajude um bicho a sobreviver um dia a mais ou a conseguir se reproduzir, essa característica tem muito mais chance de ser passada adiante para os filhos. Para ficar mais fácil, vamos quebrar isso em 3 passos. Primeiro passo, variação. Pensa numa ninhada de gatinhos, por exemplo. Nenhum é uma cópia exata do outro, certo? Sempre tem umas diferencinhas. Segundo passo, herança. Essas diferenças são passadas de pais para filhos. E o terceiro passo, que é o pulo do gato, a seleção. O ambiente, a natureza, acaba escolhendo, ou melhor, favorecendo as variações que dão mais certo. E aí, com o passar do tempo, muito tempo, a população inteira vai mudando. Mas claro, só ter a ideia não bastava. O Darwin sabia disso. Ele precisava de provas, de evidências. E o cara passou mais de 20 anos, pensa bem, mais de 2 décadas, agindo como um verdadeiro detetive da natureza, juntando uma montanha de provas para sustentar a teoria dele. E ele foi construindo o caso dele com várias linhas de investigação. Primeiro os fósseis, claro, mostrando que as formas de vida não foram sempre as mesmas. Depois, a biogeografia. Ele notou, por exemplo, que bicho de ilha isolada se parecia muito com o do continente mais perto, o que sugeria um ancestral em comum, né? Aí ele olhou para as estruturas dos bichos, as homologias. É incrível pensar que a nossa mão, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia têm a mesma estrutura básica, só que modificada. E, por fim, os órgãos vestigiais, aquelas partes do corpo que não servem mais para nada, mas que são uma pista de um passado evolutivo. E o mais legal é que o Darwin era o crítico mais feroz de si mesmo. Ele sabia, por exemplo, que o registro fóssil da época dele era todo furado, incompleto. Ele mesmo já se adiantou às críticas, como essa que a gente vê. Ele reconhecia essa imperfeição do registro geológico e sabia que faltavam muitos daqueles elos perdidos que a teoria dele dizia que deveriam existir. Mas é aqui que a história dá um salto espetacular. Porque décadas depois da morte de Darwin, um campo inteirinho de ciência que nem existia ia aparecer para colocar a teoria dele à prova.
E de um jeito que ele jamais poderia ter sonhado. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O Darwin não fazia ideia de como as características passavam de pai para filho. Mas aí veio o trabalho do Mendel, que foi redescoberto anos depois. E bum! A descoberta da estrutura do DNA, com Watson e Crick. Eles encontraram um mecanismo que faltava na teoria do Darwin. A genética moderna não só deu um tapinha nas costas do Darwin, ela confirmou a teoria dele num nível que ele nem sabia que existia, o nível molecular. E o motivo é esse aqui. A genética achou exatamente o mecanismo que o Darwin não conhecia. Pensa no DNA como se fosse um livro de receitas gigante para construir um ser vivo. Esse livro é copiado para uma outra molécula, o RNA, que funciona como um bilhetinho que leva a receita para a cozinha da célula. E lá, a receita é usada para fazer as proteínas, que são os tijolos de tudo. E as tais variações do Darwin nada mais são do que pequenos errinhos de digitação nesse livro de receitas, que acabam sendo passados para as próximas gerações. A conclusão disso tudo é de arrepiar. A prova da evolução não está só em ossos enterrados ou em bichos de ilhas distantes. Ela está dentro de cada célula, de cada ser vivo, inclusive nas nossas. O código genético é o maior e mais detalhado documento histórico que existe sobre a vida na Terra. E o mais incrível é que hoje a gente consegue comparar o DNA de espécies diferentes e, literalmente, ler a história da nossa ancestralidade. Quer um exemplo maluco? A gente tem genes para construir os nossos olhos, que são basicamente versões modificadas dos mesmos genes que um inseto usa para construir os olhos dele. São ecos de um ancestral comum que viveu há milhões e milhões de anos. A história está toda escrita ali, no nosso próprio código genético. Mas a história não para no DNA, não. A ideia de Darwin nos joga numa escala ainda maior. Ela nos conecta com a história do nosso planeta e, acredite, até do próprio cosmos. Pensa comigo. A história da evolução é mais profunda do que parece. Os próprios átomos que formam o nosso DNA, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, eles não nasceram aqui na Terra. Eles foram forjados no coração de estrelas gigantes que viveram e morreram bilhões de anos antes do nosso Sol sequer existir. É isso mesmo. Nós somos literalmente feitos de poeira de estrelas. E é essa a visão final do Darwin, nas palavras dele mesmo. Muita gente acha que é uma visão fria, sem sentido, mas é o contrário. É uma visão de grandeza. A vida não é uma foto, é um filme. É um processo que não para, que está sempre se desdobrando em mais beleza, mais complexidade. Tudo isso a partir de um começo muito, mas muito simples. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente parar para pensar, se a ideia de Darwin está certa, então cada planta, cada bicho, cada organismo nesse planeta é, de alguma forma, um parente distante. Estamos todos ligados por fios invisíveis na grande árvore da vida. E a pergunta que fica é, o que essa conexão tão profunda muda no jeito como a gente se vê e no jeito como a gente vê o mundo? A história, ela continua sendo escrita.